para resolver essa dificuldade, utilizaremos outra impressão derivada de nossa investigação, entre colchetes, na sessão anterior, da sobredeterminação do conteúdo do sonho. Talvez alguns dos que leram essa investigação já tenham chegado à conclusão independente de que a sobredeterminação dos elementos dos sonhos não é uma descoberta muito importante, já que é evidente em si mesma. E isso porque na análise partimos dos elementos do sonho e anotamos todas as associações que deles defluem, de modo que nada há de surpreendente no fato de, no material ideativo assim obtido, depararmos com esses mesmos elementos com peculiar frequência. Não posso aceitar essa objeção, mas eu próprio expressarei em palavras algo que não soa muito diferente dela. Entre as ideias que a análise traz à luz, há muitas que estão relativamente afastadas do núcleo do sonho e que parecem interpolações artificiais feitas para algum fim específico. Tal objetivo é fácil de adivinhar. São precisamente elas que constituem uma ligação quase sempre forçada e exagerada entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho. E se esses elementos fossem eliminados da análise, o resultado seria muitas vezes que as partes integrantes do conteúdo do sonho ficariam não apenas sem sobredeterminação, mas também sem qualquer determinação satisfatória. Seremos levados a concluir que a determinação múltipla que decide o que será incluído num sonho nem sempre é um fator primordial na construção do sonho, mas é frequentemente o produto secundário de uma força psíquica que ainda nos é desconhecida. Não obstante, a determinação múltipla deve ser importante na escolha dos elementos específicos que entrarão num sonho, pois é patente que um considerável dispêndio de esforço é empregado para produzi-la nos casos em que ela não provém sem auxílio do material do sonho. Portanto, parece plausível supor que no trabalho do sonho está em ação uma força psíquica que, por um lado, despoja os elementos com alto valor psíquico de sua intensidade e, por outro, por meio da sobredeterminação, cria, a partir de elementos de baixo valor psíquico, novos valores que depois penetram no conteúdo do sonho. Assim sendo, ocorrem uma transferência e deslocamento de intensidade psíquicas no processo de formação do sonho, e é como resultado destes que se verifica a diferença entre o texto do conteúdo do sonho e dos pensamentos do sonho. O processo que estamos aqui presumindo é nada menos do que a parcela essencial do trabalho do sonho, merecendo ser descrito como o deslocamento do sonho. O deslocamento do sonho e a condensação do sonho são os dois fatores dominantes e cuja atividade podemos, em essência, atribuir à forma assumida pelos sonhos. Não penso, tampouco, que teremos qualquer dificuldade em reconhecer a força psíquica que se manifesta nos fatos do deslocamento do sonho. A consequência do deslocamento é que o conteúdo do sonho não mais se assemelha ao núcleo dos pensamentos do sonho, e que este não apresenta mais do que uma distorção do desejo do
do sonho, que existe no inconsciente, mas já estamos familiarizados com a distorção do sonho. Descobrimos sua origem na censura, que é exercida por uma instância psíquica da mente sobre outra. O deslocamento do sonho é um dos principais métodos pelos quais essa distorção é obtida. Is fecite cui profuit. Podemos presumir, portanto, que o deslocamento do sonho se dá por influência da mesma censura, travessão, ou seja, a censura da defesa endopsíquica. A questão da interação desses fatores, travessão, deslocamento, condensação e sobredeterminação, travessão, na construção dos sonhos, bem como a questão de qual deles é o fator dominante e qual é o fator subordinado, travessão. Tudo isso deixaremos de lado para uma investigação posterior. Mas podemos enunciar provisoriamente uma segunda condição que deve ser atendida pelos elementos dos pensamentos do sonho, que penetram no sonho. Eles têm que escapar da censura imposta pela resistência. E daqui por diante, ao interpretarmos os sonhos, levaremos em conta o deslocamento do sonho como um fato inegável. Título C. Os meios de representação nos sonhos. No processo de transformar os pensamentos latentes no conteúdo manifesto de um sonho, vimos dois fatores em ação: a condensação e o deslocamento do sonho. À medida que prosseguirmos em nossa investigação, encontraremos, além destes, dois outros determinantes que exercem indubitável influência na escolha do material que terá acesso ao sonho. Primeiramente, porém, mesmo com o risco de parecer que estou interrompendo o nosso progresso, gostaria de dar uma olhadela preliminar nos processos envolvidos na efetivação da interpretação de um sonho. Não posso disfarçar de mim mesmo que a maneira mais fácil de tornar claros esses processos de defender sua fidedignidade das críticas seria tomar como amostra algum sonho específico, proceder à sua interpretação, abre parênteses, como fiz com o sonho da injeção de Irma, em meu segundo capítulo, fecha parênteses, e, em seguida, reunir os pensamentos oníricos descobertos e reconstruir a partir deles o processo por que o sonho foi formado, travessão. Em outras palavras, completar a análise de um sonho por meio de uma síntese do sonho. De fato, executei essa tarefa para minha própria orientação, com diversas amostras, mas não posso reproduzi-las aqui, já que estou proibido de fazê-lo por motivos relacionados com a natureza do material psíquico em jogo. Travessão. Motivos que são de muitas espécies e que serão aceitos como válidos por qualquer pessoa sensata. Tais considerações interferiram menos na análise dos sonhos, uma vez que uma análise poderia ser incompleta e não o bastante conservar seu valor, muito embora penetrasse apenas um pouco na trama do sonho. No caso da síntese de um sonho, porém, não vejo como ela pode ser convincente, a menos que seja completa. Eu só poderia dar uma síntese completa de sonhos de pessoas desconhecidas do público leitor, visto contudo que essa condição é preenchida apenas por meus pacientes, que são neuróticos. Devo adiar essa parte de minha exposição do assunto até que possa, travessão em outro volume, travessão, conduzir a elucidação psicológica das neuroses até um ponto em que ela possa estabelecer contato com o nosso tópico atual.
Minhas tentativas de estruturar sonhos por síntese a partir dos pensamentos do sonho ensinaram-me que o material que emerge no curso de interpretação não é todo do mesmo valor. Parte dele é composta dos pensamentos oníricos essenciais, travessão, ou seja, aqueles que substituem completamente o sonho e que, se não houvesse censura dos sonhos, seriam suficientes em si mesmos para substituí-lo. A outra parte do material deve ser, em geral, considerada de menor importância. Tampouco é possível sustentar o ponto de vista de que todos os pensamentos desse segundo tipo tenham tido uma participação na formação do sonho. Pelo contrário, pode haver entre eles associações que se relacionem com acontecimentos ocorridos depois do sonho, entre os momentos do sonho e da interpretação. Essa parte do material inclui todas as vias de ligação que levaram do conteúdo manifesto do sonho aos pensamentos latentes do sonho, bem como as associações intermediárias e de ligação, por meio das quais, no decorrer do processo de interpretação, chegamos a descobrir essas vias de ligação. Estamos interessados aqui apenas nos pensamentos oníricos essenciais. Estes geralmente emergem como um complexo de ideias e lembranças da mais intricada estrutura possível, com todos os atributos das cadeias de ideias que nos são familiares na vida de vigília. Não raro, são cadeias de ideias que partem de mais de um centro, embora tendo pontos de contato. Cada cadeia de ideias é quase invariavelmente acompanhada por sua contrapartida contraditória, vinculada a ela por associação antitética. As diferentes porções dessa complicada estrutura mantêm, é claro, as mais diversificadas relações lógicas entre si. Podem representar o primeiro e o segundo planos, digressões e ilustrações, condições, sequências de provas e contra-argumentações. Quando a massa inteira desses pensamentos do sonho é submetida à pressão do trabalho do sonho, e quando seus elementos são resolvidos, transformados em fragmentos e aglutinados, travessão. Quase como uma massa de gelo, travessão. Surge a questão do que acontece às conexões lógicas que até então formaram sua estrutura. Que representação fornece os sonhos para si, porque, como, embora, ou, reticências ou, e todas as outras conjunções sem as quais não podemos compreender as frases ou os enunciados? Num primeiro momento, nossa resposta deve ser que os sonhos não têm a seu dispor meios de representar essas relações lógicas entre os pensamentos do sonho. Em sua maioria, os sonhos desprezam todas essas conjunções, e é só o conteúdo substantivo dos pensamentos do sonho que eles dominam e manipulam. A restauração dos vínculos que o trabalho do sonho destruiu é uma tarefa que tem de ser executada pelo processo interpretativo. A incapacidade dos sonhos de expressarem essas coisas deve estar na natureza do material psíquico de que se compõem os sonhos.
As artes plásticas de pintura e de escultura vivem, a rigor, sob uma limitação semelhante quando comparadas à poesia, que pode valer-se da fala. E aqui, mais uma vez, a razão de sua incapacidade está na natureza do material que essas duas formas de arte manipulam em seu esforço de expressar alguma coisa. Antes que a pintura se familiarizasse com as leis de expressão pelas quais se rege, ela fez tentativas de superar essa desvantagem. Nas pinturas antigas, pequenas etiquetas eram penduradas na boca das pessoas representadas, contendo em caracteres escritos os enunciados que o pintor perdia a esperança de representar pictoricamente. Neste ponto, talvez, se levante uma objeção contra a ideia de que os sonhos são incapazes de representar relações lógicas, pois existem sonhos em que ocorrem as mais complicadas operações intelectuais, em que as afirmações são contrariadas ou confirmadas, ridicularizadas ou comparadas, tal como acontece ao pensamento de vigília. Aqui, porém, mais uma vez, as aparências enganam. Se nos aprofundarmos na interpretação de sonhos como esses, verificaremos que a totalidade disso faz parte do material dos pensamentos do sonho e não é uma representação do trabalho intelectual realizado durante o próprio sonho. O que é reproduzido pelo aparente pensamento no sonho é o tema dos pensamentos do sonho, e não as relações mútuas entre eles, cuja asserção constitui o pensamento. Explorei alguns exemplos disso, mas o ponto mais fácil de estabelecer a esse respeito é que todas as frases orais que ocorrem nos sonhos e são especificamente descritas como tais, constituem reproduções não modificadas ou ligeiramente modificadas de enunciados que também se encontram entre as lembranças do material dos pensamentos do sonho. Esse tipo de enunciado muitas vezes não passa de uma alusão a algum acontecimento incluído entre os pensamentos do sonho, e o sentido do sonho pode ser totalmente diferente. Não obstante, não negarei que uma atividade crítica de pensamento, que não é uma simples repetição do material dos pensamentos do sonho, tem efetivamente uma participação na formação dos sonhos. Terei de elucidar o papel desempenhado por esse fator no fim desse exame. Ficará evidente então que essa atividade de pensamento não é produzida pelos pensamentos do sonho, mas pelo próprio sonho, depois de um certo sentido já ter sido concluído. Ver a última seção deste capítulo. Provisoriamente, portanto, é possível dizer que as relações lógicas entre os pensamentos oníricos não recebem nenhuma representação isolada nos sonhos. Por exemplo, quando ocorre uma contradição num sonho, ou ela é uma contradição do próprio sonho, ou uma contradição oriunda do tema de um dos pensamentos do sonho. Uma contradição num sonho só pode corresponder a uma contradição entre os pensamentos do sonho de maneira extremamente indireta. Mas, assim como a arte da pintura finalmente encontrou um modo de expressar por outros meios que não as etiquetas balouçantes, pelo menos a intenção da palavra dos personagens representados, travessão, afeição, ameaças, advertências e assim por diante, travessão.
Há também um meio possível pelo qual sonhos podem levar em conta algumas das relações lógicas entre seus pensamentos oníricos, efetuando uma modificação apropriada no método de representação característico dos sonhos. A experiência demonstra que os diferentes sonhos variam muito nesse aspecto. Enquanto alguns sonhos desprezam completamente a sequência lógica de seu material, outros tentam dar uma indicação tão completa quanto possível dela. Ao fazê-lo, os sonhos se afastam, ora mais, ora menos amplamente do texto que se dispõe para manipular. Aliás, os sonhos variam de forma semelhante em seu tratamento da sequência cronológica dos pensamentos do sonho, caso tal sequência tenha se estabelecido no inconsciente, como por exemplo no sonho da injeção de Irma. Que meios possui o trabalho do sonho para indicar nos pensamentos oníricos essas relações tão diferentes de representar? Tentarei enumerá-las uma a uma. Em primeiro lugar, os sonhos levam em conta, de maneira geral, a ligação que, inegavelmente, existe entre todas as partes dos pensamentos do sonho, combinando todo o material numa única situação ou acontecimento. Eles reproduzem a ligação lógica pela simultaneidade do tempo. Nesse aspecto, agem como o pintor que, num quadro da Escola de Atenas ou do Parnasso, representa num único grupo todos os filósofos ou todos os poetas. É verdade que, de fato, eles nunca se reuniram num único salão ou num único cume de montanha, mas certamente formam um grupo no sentido conceitual. Os sonhos levam esse método de reprodução aos menores detalhes. Sempre que nos mostram dois elementos muito próximos, isso garante que existe alguma ligação especialmente estreita entre o que corresponde a eles nos pensamentos do sonho. Da mesma forma, em nosso sistema de escrita, entre aspas, AB, significa que as duas letras devem ser pronunciadas numa única sílaba. Quando se deixa uma lacuna entre o, entre aspas, A e o, entre aspas, B, isso significa que o, entre aspas, A é a última letra de uma palavra e o, entre aspas, B, a primeira da seguinte palavra. Do mesmo modo, as colocações dos sonhos não consistem em partes fortuitas e desconexas do material onírico, mas em partes que são mais ou menos estreitamente ligadas também nos pensamentos do sonho. Para representar relações causais, os sonhos possuem dois procedimentos que são, em essência, os mesmos. Suponhamos que os pensamentos do sonho fossem do seguinte teor, abre aspas. Uma vez que isso foi assim e assim, tal e tal estava fadado a acontecer, fecha aspas. Nesse caso, o método mais comum de representação seria introduzir a oração subordinada como um sonho introdutório e acrescentar a oração principal como o sonho principal. Se interpretei corretamente a sequência temporal, pode ser invertida, mas a parte mais extensa do sonho sempre corresponde à oração principal. Uma de minhas pacientes forneceu certa vez um excelente exemplo desse modo de representar a causalidade num sonho, que mais adiante registrarei na íntegra.
constitui um breve prelúdio e num fragmento muito difuso de sonho que se centralizou em grau acentuado num único tema e poderia ser intitulado A Linguagem das Flores.